As cataratas afetam 20% das pessoas com mais de 65 anos. A percentagem sobe para 50% quando falamos de mais de 75 anos. A maioria das cataratas estão relacionadas com o envelhecimento, sendo que é possível prever e retardar o seu aparecimento. Para esclarecer dúvidas sobre esta doença, está connosco nos estúdios, a partir dos estúdios do Porto, Ricardo Portugal, oftalmologista. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. O que é que são as cataratas e como é que afetam a visão? Muito boa tarde, obrigado pelo convite, Ina. Bem, eu acho que começamos bem quando disse que as cataratas são o envelhecimento de uma lente natural que nós temos no olho, chamada cristalino. Mais ou menos a partir dos 40 anos, esta lente perde alguma elasticidade e alguma capacidade de focagem. A maior parte das pessoas sente isso porque começa a ter que afastar o braço para ver melhor ao perto. Uma das palavras-chave aqui é que nós não podemos impedir o envelhecimento, o aparecimento das cataratas. Tem a ver com o envelhecimento desta lente natural e, portanto, com o envelhecimento da população é natural que venha a ser cada vez mais prevalente a incidência de cataratas. Mas é uma patologia que tem tratamento. Nós não podemos impedir de envelhecer, mas podemos envelhecer melhor. Ou seja, os cuidados de saúde ajudam a ter cataratas mais tarde. E, portanto, exatamente, é possível retardar o seu aparecimento. Retardar, claro. Viver melhor, com mais saúde e até mais tempo. Se tivermos sorte, todos vamos viver para ter cataratas. Quando é que temos que as tirar? Isso é outra pergunta. Há pouco estava a falar da incidência. A incidência de cataratas varia também em função da zona do globo em que estamos a avaliar. Depende dos cuidados de saúde, depende da alimentação, da exposição a ultravioletas, por exemplo. Num país como em Portugal, a estatística é aproximadamente essa que referiu, sendo que as cataratas tendem a aumentar porque a população também tem a tendência a envelhecer. Então, doutor Ricardo, como é que é possível, de que forma é que é possível retardar o seu aparecimento? Então, usar óculos, por exemplo, na exposição solar direta, ter uma alimentação equilibrada, evitar o álcool em excesso, evitar o tabaco. O tabaco é um dos fatores que contribuem também para o avançar das cataratas. Algumas doenças precipitam e antecipam o aparecimento de cataratas, como por exemplo diabetes, que é uma doença importante, e alguns fármacos, principalmente corticosteroides, que muitas pessoas têm que utilizar por alergias, por sinusite, e que também esses vão acelerar evidentemente o aparecimento de cataratas, principalmente em pessoas mais jovens. Normalmente antes dos 50 anos há uma causa subjacente que nós podemos identificar. Acima dos 75 anos. São genéticas, digamos. Sim, nós não envelhecemos todos da mesma forma, não é? Como eu costumo dizer, aos 20 todos temos um aspecto, a partir dos 40 já pagamos um pouco pelos erros. Nesse caso das pessoas com 40 anos, pode-se dizer que é hereditária? Quer dizer, a catarata é um envelhecimento normal de uma lente que nós temos dentro do olho. Portanto, se tivermos sorte, algumas pessoas vão ter cataratas aos 60, cataratas sintomáticas, vamos definir assim, aos 65, outros aos 70, dificilmente aos 80 alguém não tenha cataratas sintomáticas. Quando é que deve retirá-la? É que é outra pergunta. É mesmo nesta fase, é quando elas perturbam a visão. E como é que nós sabemos que a visão possa estar perturbada? A maior parte das vezes o sintoma é a visão turva, principalmente as pessoas que utilizam óculos, persistentemente tentam limpar as lentes e não conseguem, porque esta opacidade dos meios tem a ver com uma lente interna e não com a lente dos óculos. Se a pessoa viver confortavelmente e for autónomo para a vida diária e não tiver nenhuma patologia associada, por exemplo, diabetes ou patologias como o glaucoma, que possam complicar a cirurgia em si, podemos optar por vigiar. Numa pessoa que, por exemplo, conduza, aí já tem que cumprir determinados requisitos para poder manter a carta de condução. Em suma, aqui o que é importante é que as cataratas, se tivermos sorte, todos vamos ter, devemos fazer a cirurgia quando nos incomodam ou quando prejudicam a nossa qualidade ou quantidade de visão. A cirurgia de catarata é um dos procedimentos mais realizados hoje em todo o mundo. E são seguros? É segura? É uma das cirurgias mais seguras também realizadas em todo o mundo. Para tornarmos esta cirurgia ainda mais segura, devemos sempre escolher, e em Portugal é isso, nós temos bastante centros de referência, cirurgiões experientes, mas estamos a falar de taxas de complicações graves inferiores a 1%, sendo que a maior parte das pessoas faz a cirurgia e no mesmo dia regressa à casa, recupera a visão numa questão de dias, rapidamente consegue integrar-se novamente nas atividades da vida diária, com uma limitação muito curta no seu dia-a-dia e portanto, é uma cirurgia que
consegue devolver mas há ao doente. certamente cuidados a ter no pós-operatório. Sim, principalmente temos que colocar algumas gotinhas, alguns colírios para tentar reduzir a probabilidade de ter inflamações ou infecções. Mas nós conseguimos restituir ao doente uma visão, se não igual, pelo menos muito similar àquele que tinha numa idade bastante mais jovem. Hoje em dia até já procuramos independência de óculos, ou seja, devolver ao doente não só a transparência, a nitidez, como também dar-lhe mais independência de óculos, que para alguns doentes conseguimos fazê-lo para mais atividades, outras menos, porque aquilo que consiste a cirurgia é substituir esta lente natural que nós temos e que perdeu transparência por uma lente nova, e esta sim, que é uma lente já fabricada. Este tipo de lentes já permite corrigir grande parte dos erros refrativos, como, por exemplo, miopia, hipermetropia, astigmatismo, e, portanto, não só conseguimos reparar um defeito, como também dar mais independência dos óculos à maior parte das pessoas. E também nesta área tem havido, de facto, muitos avanços no tratamento desta doença, certamente. Sim. É uma das áreas que nós, se compararmos com há 30, 40 anos atrás, nós quase todos ainda nos lembramos e ouvimos pessoas mais velhas que diziam as cataratas devem operar-se quando estão maduras. Ora bem, hoje em dia já não é assim, porque vai tornar a cirurgia muito mais complexa, na altura em que tem que ser feita, e prolonga também o sofrimento do doente. Portanto, nós não queremos operar quem não é preciso, mas também não queremos adiar aquilo que tem que ser feito, porque depois torna a cirurgia quer mais penosa para o doente. Ainda esta semana eu operei um senhor com 91 anos e que tinha uma visão já bastante limitada e acaba por ter que fazer a cirurgia na mesma. Felizmente, com a maior parte dos casos, é com anestesia local, em ambulatório, regressa à casa no mesmo dia. Não há necessidade de estar a suspender a maior parte dos fármacos que as pessoas habitualmente utilizam e que têm que suspender por outras cirurgias. Portanto, a nível de comodidade para o doente, é uma cirurgia que é relativamente fácil para o doente. Pode tornar-se mais complicada porque quanto mais madura é a catarata, mais dura também. É um tecido, é uma lente que vai perdendo elasticidade e que nós queremos de preferência facoemulsificar, o que significa aspirar em pequenos bocadinhos, mas se ela for bastante dura, temos que ser mais agressivos na cirurgia. Portanto, temos aqui um equilíbrio. O que quer dizer que de quanto mais cedo se fizer, melhor. Nem a mais nem a menos. Muito obrigada, doutora Ricardo. Obrigado. Muito obrigada por ter estado connosco.